Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Ser Político e hoje eu vou entrevistar a minha amiga Rita Serrano. Ela é membro do Conselho de Administração da Caixa e coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Rita, fala um pouco para a gente desse trabalho seu no CA da Caixa e também no Comitê. Bragança, primeiro, obrigado pela entrevista, né? Eu que agradeço, o canal agradece. O Bragança está se tornando um grande influenciador digital e isso é importante, a gente passar nossas ideias por todos os meios possíveis, né? Como agora tem as redes sociais, esse é um caminho. Lá no Conselho de Administração é importante explicar para as pessoas, né? Tem uma lei de 2010 que garantiu eleger um trabalhador para o Conselho de Administração das empresas federais. Empresa pública, né? Eu sempre gosto de dizer que o Brasil ainda é muito atrasado. Na Alemanha, por exemplo, metade dos conselhos de administração de empresas públicas ou privadas, as pessoas são metade eleitas pelos trabalhadores. No Brasil é só um em empresa pública. Então, lá no conselho de administração, nosso papel, eu sou uma só de 8, né? São 8 membros, todos eles indicados pelo governo federal. Um é o presidente do banco e os outros 6 são indicados diretamente para serem conselheiros. Vem sendo um trabalho muito difícil, né? Porque, na realidade, nesse governo que nós estamos, o objetivo é privatizar as empresas públicas. A Caixa não está na lista de privatização do governo, a empresa em si, mas ela vem sendo desmontada. Então, o governo vem anunciando a privatização dos ativos principais da Caixa, a área de cartões, de seguros. O próprio fundo de garantia está sob risco de voltar para os bancos privados. Então, essas privatizações é que nem uma mesa, né? A gente está aqui numa mesa, é que nem uma mesa, né? Você tira, são 4 pés, você tira o primeiro pé, tira o segundo, tira o terceiro, a mesa não se sustenta mais. É um pouco essa situação do banco. Então, lá no conselho, meu papel é muito questionador. Então, eu questiono muito essas políticas, me oponho, inclusive. Tudo aquilo que ferir a sustentabilidade do banco, eu voto contra. Tudo aquilo que ferir o direito dos trabalhadores, eu voto contra. E, obviamente, é uma relação profundamente conflituosa com a direção lá do Conselho, com a direção do governo, que representa o governo e o Conselho. Então, eu sou minoria, né? Normalmente voto sozinha, mas algumas vezes a gente causa algum constrangimento, consegue adiar ou evitar algum desgaste maior. Mas eu diria que meu papel principal hoje é na categoria, né? Fiz aí em 2 anos de mandato, visitei 20 estados, aqui em Minas mesmo já vim umas 10 vezes, vou nos estados conversar com os trabalhadores, com os sindicatos, já tive em Patinga 2 vezes, aqui em BH várias vezes também. Então, assim, o principal papel é na base, é conversando com as entidades e com os trabalhadores para ajudar os trabalhadores a terem consciência da gravidade da situação e se mobilizar, se organizar para tentar reverter isso. E o trabalho no Comitê em Defesa das Empresas Públicas, como tem sido, quais são as batalhas que vocês enfrentam lá? Então, o comitê é um fórum, né? Ele não é uma entidade, o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas é um fórum que eu coordeno desde 2015, desde a luta que nós travamos contra o Estatuto das Estatais, que previa facilitar a privatização de todas as empresas públicas no Brasil, federais, estaduais, municipais, e naquele momento a gente aglutinou, né, todos os movimentos sociais, representantes trabalhadores das mais diversos segmentos contra o projeto e tivemos lutas vitoriosas lá no Congresso Nacional. Conseguimos alterar o projeto, adiar, digamos, esse processo de privatização. Mas o comitê vem trabalhando muito no último período também com a conscientização. Nós acabamos de lançar esse material, Empresas por Fakes e Fatos, porque tem muita mentira sobre as empresas públicas. Então, tanto a imprensa quanto o próprio governo divulgam coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, né, fica parecendo que tudo aquilo que é público é oneroso, não presta, é de péssima qualidade, os funcionários públicos ou de estatais não trabalham. E vende-se a imagem do contrário também, né? Que empresa privada é inovadora, é moderna, etc. O que as pessoas muitas vezes não percebem é que se é público, é a campanha do comitê, se é público é para todos. Se for privado, será para poucos, né?
O público, ele olha o cidadão, a necessidade do cidadão, da cidadã. E o privado olha o consumidor, quer dizer, quem pode pagar. E esse desgaste todo sobre as empresas públicas e o serviço público tem uma razão de ser: o interesse das multinacionais nas riquezas brasileiras. Então, o governo vem promovendo um processo de sucateamento das políticas públicas e das empresas públicas, porque, obviamente, o compromisso dele não é com o Brasil, é com as multinacionais, e essas multinacionais estão comprando as empresas brasileiras e as pessoas já estão sentindo efeito, né? O preço de gás está aumentando, a luz elétrica está aumentando, os bancos públicos acabaram de perder o ranking de crédito, os bancos públicos eram os maiores, faziam as maiores ofertas de crédito para as pessoas. Agora, cada dia oferta menos, tanto é que agora saiu um dado do Banco Central, os bancos públicos, pela primeira vez em muitos anos, ofertaram menos crédito no país do que os bancos privados. E não é que os bancos privados aumentaram, eles mantiveram o mesmo patamar. Sem crédito, as empresas não investem, as pessoas não conseguem fazer investimento, o país não cresce. Então, o comitê vem fazendo esse debate mais amplo sobre a questão da importância do patrimônio público para o país e fazendo campanhas contra a privatização e tentando também desmontar os argumentos, né? Só tem corrupção no setor público, então privatiza, né? Nessa questão das empresas públicas, existe um mito de que empresa privada é uma maravilha e de que empresa estatal não presta. Eu sei que você tem alguns dados dessa relação mundo afora. Você poderia falar um pouco para a gente? Então, é interessante esse argumento, porque eu sempre digo para as pessoas, nós estamos na contramão do mundo, né? Só de 2009 até agora, 2018, uma pesquisa holandesa, de um instituto holandês, fez uma pesquisa que quase 900 serviços no mundo foram reestatizados. São serviços que tinham sido privatizados em períodos anteriores, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, principalmente ligados a serviços de água, esgoto, saneamento básico, lixo, e que os governos resolveram reestatizar porque piorou drasticamente a qualidade do serviço com a privatização e a população começou a cobrar. Então, quase 900 serviços no mundo foram reestatizados. Além disso, tem um mito que diz assim: os Estados Unidos, o país mais liberal do mundo, então lá tudo é privado, né? E aqui o povo tupiniquim gosta de, coitado, nem falando dos tupiniquim, mas o complexo de vira-lata que se tem aqui no Brasil, gosta de usar os Estados Unidos como grande exemplo, né? Do neoliberalismo, então o mercado que se regule, vamos privatizar. Quando a gente vai pesquisar, descobre o seguinte: os Estados Unidos têm 7.000 empresas estatais das mais diversas áreas, corretoras, banco, das mais diversas áreas que a gente imagina, escola, né? Inclusive, na crise de 2008, o Estado fez intervenção na economia, coisa que aqui o Estado liberal não faz intervenção na economia. Fez intervenção na economia e capitalizou banco privado com dinheiro do Estado, capitalizou a GM. Então vem dizendo o seguinte, que a GM é uma montadora, agora é pública, porque o governo capitalizou a GM para ela não quebrar, então agora ela tem recurso público, a montadora. Então você percebe o seguinte, é uma série de mentiras que contam e fica parecendo que nós então somos um país atrasado e que então vamos seguir quem é moderno. Então lá tem estatal, lá tem controle público, as hidrelétricas, 60% das hidrelétricas dos Estados Unidos tem controle público. Aqui o governo está vendendo todas as subsidiárias da Eletrobras, quer privatizar a Eletrobras, está vendendo as refinarias da Petrobras e está acabando com os bancos públicos. E outro dado interessante com relação ao banco público é que a China, que é o país que mais cresce no mundo, né, que faz, inclusive, compete com os Estados Unidos, mercado dos Estados Unidos, né, tanto é que os Estados Unidos agora, a lei do livre mercado lá não funciona, então eles estão intervindo no comércio que a China faz com os Estados Unidos. A China, 95% do crédito na China é de banco público, então a China só cresce graças a empresas públicas. Então são dados para as pessoas refletirem e perceberem como nós estamos destruindo o patrimônio público e como nós estamos indo na contramão do que o mundo hoje faz, né? É verdade. Rita, a gente está vivendo um momento muito difícil com esse governo, especialmente para os trabalhadores que estão vendo seus direitos sendo, enfim,
triturados, né? Podemos dizer assim. O que você poderia deixar para os trabalhadores, principalmente o pessoal da Caixa, mas para os trabalhadores de uma forma geral, como um apoio a essa luta, a essa resistência a esse governo, a isso tudo que está acontecendo com a gente nesse momento? Eu acho que são duas coisas, né? Nós estamos agora aí com a discussão da reforma da Previdência e eu sempre digo para as pessoas o seguinte: a cada direito perdido, nós já perdemos na reforma trabalhista. A cada direito perdido, nós demoramos anos e anos e anos para retomar. Imagine vocês, se passar essa reforma da Previdência da forma como ela está, significa que nós vamos condenar as próximas gerações. Os nossos filhos, os nossos bisnetos, nós vamos condenar as próximas gerações que não vão ter o direito de se aposentar e que com certeza vão viver numa situação muito mais difícil de precariedade do que está hoje. Os próprios, eu vou pegar a Caixa como exemplo, que eu acho interessante. Na década de 90, nos governos Fernando Collor, Fernando Henrique, nós, empregados da Caixa, ficamos 8 anos sem reajuste salarial, porque o banco ia ser privatizado, o modelo é sempre o mesmo, né? Eu diria assim, o povo nunca tem muita criatividade, eles sempre usam o mesmo modelo, né? Então foi o desmantelamento do banco, funcionários sendo demitidos com justa causa, os direitos, a cada ano a gente perdia mais. Então, quando fechou 2001, nós só tínhamos no nosso acordo coletivo o que tem na CLT. Mas, só para comparar, né, o acordo era separado, nos bancos privados o ticket de refeição em 2001 era R$200, na Caixa e no Banco Brasil era R$50, porque não teve reajuste. Mas nós perdemos e nós demoramos anos e anos para retomar todos esses direitos. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, da demissão. A Caixa, em 2001, o governo Fernando Henrique instituiu uma chamada RH 008, que era uma RH que previa a demissão sumária. Foram demitidos 550 trabalhadores. Nós ficamos 8 anos reivindicando a reintegração desses trabalhadores e o anulamento dessa normativa. Nós só conquistamos isso em 2008, 8, 9 anos depois, e conseguimos reintegrar aí quase metade, né, desses trabalhadores, porque alguns já tinham desistido, alguns tinham morrido e etc. Mas foi 8 anos numa luta que envolvia uma única empresa, que era essa questão da readmissão. Então imaginem as pessoas perder o direito à aposentadoria, os direitos trabalhistas que já passaram. Então é um momento de muita união, de valorização das entidades representativas. Os sindicatos nesse momento têm um papel fundamental, porque sozinho nós não vamos para lugar nenhum, né? Então as pessoas precisam se aglutinar às entidades, fortalecer as entidades e fazer uma grande frente de luta para que esse retrocesso não se consolide, e todos os demais que estão no pacote. Porque se consolidar, nós vamos demorar muito tempo para retomar este direito. Nossos filhos, nossos netos não irão nos perdoar por ter deixado passar de graça a perda desses direitos. É isso aí, Rita, eu quero te agradecer demais esse apoio que você dá aqui ao canal Ser Político e desde já colocar ele à disposição do seu trabalho para qualquer coisa que você precisar, é só fazer contato, a gente está aí para a luta. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui o espaço.